de Ananias, o sumo sacerdote, a escama dos olhos dele cai e ele então começa, a partir daquele momento, o seu ministério. Não o seu ministério, mas começar a trabalhar na obra do Senhor. E ele prega em Jerusalém, a pedido do discípulo, principalmente a Pedro, não é muito bem sucedido, e depois ele parte dali, alguns vão dizer que não sabe exatamente o tempo em que ele ficou afastado, mas sabemos que ele ficou 3 anos na Arábia, e depois dali nós não sabemos quanto tempo. Só depois, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que Paulo começa, então, o ministério dele, missionário, com 14 anos após ter o encontro com Jesus Cristo. 14 anos depois, ele começa o ministério dele, ele é chamado para o ministério dele. E ele começa as suas viagens missionárias, começa a fazer as suas viagens missionárias, e Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele funda a igreja aos Coríntios. Na sua segunda viagem missionária, ele vai fundar a igreja de Corinto, porque ele fica ali por volta de 1 ano e meio em Corinto, e ele funda a igreja junto com Priscila e Áquila e seus companheiros do apostolado dele. E ele funda essa igreja, e ele ele vai pregar, ele vai fundar essa igreja, vai deixar a igreja ali, num período em que Corinto era uma cidade muito imoral, predominava a imoralidade sexual, uma cidade onde existia todo tipo de práticas pecaminosas, mas era uma cidade rica, uma cidade turística, era como se fosse o centro do Rio de Janeiro, é como se fosse Copacabana no Carnaval, como se fosse Copacabana no fim de ano, onde que vinha muito turista, e sabe que os turistas não vêm no Rio de Janeiro simplesmente porque gostam das festas do Rio de Janeiro, não, ele gosta da imoralidade que acontece no fim de ano no Rio de Janeiro, principalmente no Carnaval. Assim era a igreja, era a cidade de Corinto. Existiam ali também os jogos que aconteciam, hoje conhecemos como Pan-Americano, existiam os jogos de Istmos, que duravam 2 anos, e depois os Jogos Olímpicos, que era na arena. E então era uma igreja, era uma cidade muito rica, muito próspera, e de difícil contato, de difícil acesso para a entrada do Evangelho nesses lugares, porque existiam 12 templos, a deusa Diana, a deusa da Afrodite, a deusa do amor, então era difícil o Evangelho entrar ali e predominar. Mas Paulo Paulo sabe do seu chamado, ele não tem medo, ele não tem momento algum, ele é bloqueado para pregar o Evangelho. Ele tem a coragem porque ele sabe quem o chamou. A nossa diferença é saber quem nos chamou para fazer a obra. Se você sabe quem te chamou para fazer a obra, você não vai temer. Você não vai ter medo nenhum de pregar para grandes ou pequenos. Você vai levar a palavra de Deus. E assim foi que Paulo fez. Ele foi levar essa palavra aos Coríntios, e ali ele abre a igreja, funda a igreja de Corinto ali, nesse 1 ano e meio em que ele ficou ali, não querendo ser pesado aos irmãos de Corinto, não querendo, em hipótese alguma, que as pessoas